Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje no nosso segundo episódio, em comemoração aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, eu vou destinar esse vídeo a mostrar uma ferramenta importante criada pelo STJ na busca da jurisprudência atualizada para que nós, consumidores e advogados que atuamos na área do direito consumidor, possamos aí encontrar as principais decisões desse órgão que tanto produz com relação a tirar dúvidas sobre o direito do consumidor e que criou ao longo desses 30 anos várias ferramentas que são importantes para que cheguem aos tribunais petições iniciais fundamentadas, defesas que demonstrem como é a orientação do STJ sobre determinados assuntos e que, de fato, é útil para que você, inclusive como advogado, principalmente do consumidor, saiba melhor orientar o seu cliente sobre os riscos de uma demanda. Nós sabemos que, nesses 30 anos de vigência do CDC, há uma fala constante de que o consumidor sempre tem direito a tudo. E o STJ, ele vem cunhando aí um equilíbrio que ele entende razoável entre esses direitos do consumidor e os direitos que assistem ao fornecedor, porque o Código de Defesa do Consumidor melhor seria intitulado como Código das Relações Jurídicas de Consumo, porque o fornecedor também tem ferramentas dentro do Código de Defesa do Consumidor para poder defender os seus direitos. A ideia aqui, como um dos princípios informativos do CDC, lá no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, é a busca por esse equilíbrio efetivamente. Então, eu vou dividir aqui com vocês uma tela para mostrar para vocês essa ferramenta criada pelo STJ, que é a ferramenta onde nós temos a legislação dividida aqui por ramo do direito, tá? Então, eu peguei aqui a última edição dessa publicação, abri aqui os informativos de 2020, e se vocês voltarem lá para o sumário, vocês vão ver que ele está totalmente dividido por informações, inclusive no âmbito dos recursos repetitivos, que nós sabemos que para o direito do consumidor também é importante, até porque nós, como observadores do direito do consumidor, sabemos que o assunto é sempre, via de regra, meta individual, então enseja vários recursos repetitivos. Mas aqui eu vou mostrar para vocês o dessa última edição, que é de agosto de 2020, que nós estamos gravando esse vídeo em comemoração aos 30 anos do CDC. Vou clicar aqui em Direito do Consumidor e aí a gente vai ter acesso às principais decisões tomadas nesses últimos meses que antecederam agosto de 2020. Então, vou trazer algumas para a gente comentar. Curiosamente, a gente tem, em razão talvez da pandemia e dessas questões, muitas decisões a respeito de planos de saúde, que é um assunto bastante tratado aí, que chega assim, com bastante frequência através de recursos especiais ao STJ, e aqui a gente teve uma decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, num recurso especial, que foi julgado em 11 de março e foi para o Diário de Justiça Eletrônico no dia 3/6 de 2020, dizendo que o prazo para você ingressar com a ação pleiteando reembolso de despesas médicas hospitalares é de 10 anos, né? Essa discussão era trazida principalmente porque o próprio Código de Defesa do Consumidor ele estabelece 5 anos para responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, né? E aí, aqui neste caso, ele diz que não tem 1 ano de prescrição nos contratos, porque o Código Civil trazia essa informação, e que então, neste caso, se aplica aí a regra geral, porque não tem uma regra específica no contexto dele, dessa decisão, falando que o prazo, então, são de 10 anos para reembolso, tá? Das despesas médico-hospitalares. Uma outra decisão sobre plano de saúde, essa aqui é bem interessante também. A paciente, ela estava fazendo um tratamento de câncer,
era ainda, estava ainda na idade fértil e gostaria que o plano de saúde custeasse a criopreservação dos seus óvulos, né? Em razão da quimioterapia, ela tinha medo de ficar infértil. E ela ingressou com uma ação, né, para que o plano de saúde custeasse isso. E nós tivemos a decisão, que foi para o Diário de Justiça, do dia 9/6/2020, tendo como ministro relator o Paulo de Tarso Sanseverino, da terceira turma, dizendo que é devida a cobertura pela operadora do plano de saúde do procedimento de criopreservação de óvulos de paciente fértil, até a alta do seu tratamento quimioterápico como medida preventiva à sua infertilidade. Bastante interessante essa decisão, abre um precedente bem interessante, né? Até porque muitos planos de saúde não abrem alegam, na verdade, que isto não é um rol de serviços cobertos pelo plano de saúde, pela ANS. Uma outra decisão interessante aqui, datada de 15/6/2020, é a que fala de transporte aéreo internacional, sobre extravio de bagagem, que nós já conversamos, inclusive, a respeito aqui dessa decisão no âmbito do STF, porque a gente estava falando da inconstitucionalidade desses tratados que ingressam no cenário do cenário jurídico brasileiro. E aqui se fala que as indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar nesses casos a reparação preceituada no Código de Defesa do Consumidor. E a gente vai colidir aqui, porque o STF já teve uma decisão anterior dizendo que se aplicaria essa limitação. Então percebam que a gente tem uma decisão do STF sobre o caso e uma decisão diferente aqui em 2020 do ministro relator Moura Ribeiro, né? Então ainda vamos ter muitas discussões. Eu concordo mais com essa decisão aqui do STJ do que a anterior do STF. Para não ficar muito extenso, vou falar dessa ministra por quem eu tenho profunda admiração, que é a ministra Nancy Andrighi, que de fato tem decisões no âmbito do direito do consumidor que são verdadeiras aulas de direito do consumidor. E neste caso se discutia a morte de um paciente que foi atendido em um hospital particular conveniado pelo SUS, e se discutia aí a responsabilidade civil dos médicos e o prazo prescricional para você fazer essa discussão, né? E aqui se estabeleceu que nesse tipo de responsabilidade civil de médico por morte do paciente, mesmo na esfera particular, mas custeado pelo SUS, vai incidir o prazo de prescrição de 5 anos para a pretensão dessa situação. Aqui ela fala a respeito da aplicação do Código de Defesa do Consumidor nesse cenário. Enfim, por que eu quis mostrar essa forma de busca de jurisprudência no STJ? O advogado hoje, ele precisa estar bastante atualizado, né? Eu digo que uma vez que você escolheu trabalhar na área jurídica, você vai estudar para o resto da vida mais 6 meses, né? Porque você nunca para de estudar. E eu me recordo que quando eu comecei a advogar, a gente não tinha essas facilidades de busca de jurisprudência, a gente tinha que buscar jurisprudência em livros de biblioteca mesmo, ou no próprio fórum, nas bibliotecas do fórum, porque a gente não tinha internet ainda. O professor está falando de 50 anos atrás? Não, me formei faz 17 anos, né? Então não é uma realidade tão diferente assim. E hoje, com a sistemática do Código de Processo Civil, que valoriza as decisões coletivas, sendo o direito do consumidor um direito, por essência, meta individual, é importantíssimo que nós, enquanto profissionais da área jurídica, seja juiz, promotor, seja advogado, enfim, saibamos que a jurisprudência é organizada, que hoje a gente tem uma facilidade maior para encontrar esses precedentes, e o Código de Processo Civil de 2015, ele insiste na segurança jurídica fundamentada nos precedentes, então não dá para a gente dissociar essas questões que envolvem as jurisprudências dos tribunais superiores como ferramenta para que nós possamos, inclusive, criar bem uma petição inicial, uma boa contestação, e mais do que isso,
para que a gente possa orientar bem o nosso cliente, evitando aí ingressar com demandas judiciais, que nós sabemos que já tem uma pacificação sobre a forma de interpretação dessa lei. Então, minha dica de hoje no canal Direito com Elas é essa. Obrigada pela sua participação. Semana que vem a gente tem o terceiro e último episódio da série em comemoração aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Eu espero vocês no próximo encontro. Tchau, tchau!